A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Falar de dinheiro nunca foi tão presente e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Falar de dinheiro hoje no Brasil é uma questão de realidade. Dados recentes mostram que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas e, em muitos casos, não por falta de renda, mas por falta de planejamento, informação e, principalmente, de decisões mais conscientes no dia a dia. A gente vive em um cenário onde o crédito hoje está a um clique. O consumo é imediato e as decisões financeiras muitas vezes são feitas no impulso. Mas no fim, tudo se resume a uma coisa: escolhas. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma reflexão de Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, que diz o seguinte: não economize o que sobra depois de gastar, mas gaste o que sobra depois de economizar. Uma frase simples, óbvia, mas que muda completamente a lógica de como lidamos com o dinheiro. Eu sou Dani Schneider e, com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões de esgoto, Sicredi, ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Fena Soja 2026, Nosso Ouro vem do campo e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar de um tema que impacta todo mundo, pessoas físicas, empresas, pequenos negócios, a educação financeira na vida real. E para essa conversa eu recebo novamente aqui nosso querido parceiro Jorge Rafael dos Santos, gerente-geral do Sicredi, com mais de 17 anos de atuação na cooperativa e com uma trajetória marcada aí pela educação financeira e pela gestão de pessoas. Rafa, seja muito bem-vindo novamente ao Cafezinho Missioneiro. Prazer ter novamente essa conversa contigo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes do Cafezinho. E sim, vamos falar de vida, né? Porque falar de dinheiro é falar da vida. É como tomar um copo d'água, né? Não tem como nós passarmos por essa jornada no mundo sem a nossa relação com as finanças. Sim. A questão é como, né? E é um desafio, né, Rafa? Como eu falei ali na abertura, 70% das famílias brasileiras é um número muito expressivo. A gente vive hoje, de fato, isso, né, na prática, no nosso dia a dia. Tem várias questões que a gente poderia, várias camadas, como falam-se muito, né? Tem, claro, questão de juro, tem a questão de crédito, tem a questão, de fato, da economia, enfim, tem coisas sazonais, como, por exemplo, a guerra. Agora, tudo isso impacta de alguma forma. Mas, com a gente vendo isso de longo prazo, a gente tem aí questões que são inerentes à economia mesmo, ao dinheiro, né? Quando a gente fala, por exemplo, em educação financeira, talvez a gente pense na hora em planilha, né, e cálculo, mas na prática esse problema ele tem muito mais a ver com comportamento do que com a renda de fato, né? Como que tu vê isso? Como que tu enxerga? Qual que é a tua visão nesse sentido? Sim, eu diria que acendeu a luz vermelha com relação às finanças, né? Uhum. Nós vínhamos em luz amarela há muito tempo, mas agora 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, nós estamos aí, dá para se dizer que 1/3, né? Cada 3 pessoas, uma está inadimplente, está com restritivos. E isso, imagino eu, que para um pai de família, para uma mãe de família, não dormir, o que comprar agora, ter restrição a compras parceladas, questão de saúde, inclusive, sim, né? Porque sim, afeta. A saúde física, ela é aparente, né? Você observa os sintomas. A saúde financeira, muitas vezes, está ali no travesseiro, né? Nas horas em claro. O que fazer amanhã, né? O que decidir. Sim. E sim, então acho que é super necessário, né? Eu acho que tem muito a ver com o nosso mundo agitado. Porque tem uma coisa nas finanças que é primordial, é você estar consciente. Você não estar sob emoção. Uhum. Então, as emoções, quando fala em finanças, ela é uma grande vilã. Isso é muito fácil de observarmos, por exemplo, quando nasce o primeiro filho. Quanta coisa você compra, você sim, consome, porque você está sob emoção e depois você olha assim, não faz sentido, não é necessário. Muito.
Muito acontece quando a gente tem a perda de um ente querido, né? Você está sob emoção, então ali também as questões das finanças, elas não são pensadas, refletidas, e você toma as decisões muitas vezes não tão acertadas. Então o mundo está muito agitado, o mundo está muito acelerado, o mundo está muito digital. Eu lembro do meu primeiro trabalho, né? Você recebia o salário, ele era físico. Então você ia gastando, você via aquele material, o dinheiro físico reduzindo. Sim. Hoje é digital. Você vai gastando, você não tem esse controle visual, material. Então facilita também o endividamento. Então toca, né? Não é tangível. E eu acho que a principal também, assim, que eu reflito é: nós, pais e mães, falamos de finanças com os filhos? Nós, escola, formação, educação, falamos de como gastar? Nós às vezes estudamos anos, décadas, né, de como ganhar, mas pouco se fala. Até agora está se falando mais, agora está entrando no currículo, né? Mas é uma área assim que tem um certo tabu para nós gaúchos, principalmente, né? O homem que é o patriarca da família, que cuida das finanças. Isso, mas e aí, né? Às vezes acontece a falta e aí os homens vão primeiro que as mulheres, né? Ali no dia a dia do Sicredi, muitas vezes eu observo isso. Do nada, a mulher passou a ser a mantenedora da casa. Sim. Mas ela não tem noção, né, de como que controla os gastos, da onde que vem as receitas, quais eram os compromissos familiares. Uma dica simples, né? Se a conta era só dele e essa pessoa vem a faltar, bom, agora é só mediante inventário. Olha só. Mas se a esposa está como segundo titular, as finanças são de ambos, né? Se a conta é eu ou ambos movimentam, na falta do titular, o segundo assume e a vida segue, né? O recurso é de ambos. Então, são coisas simples. De repente você tem um valor a receber e se você não compartilhar. E a questão de educar os filhos nesse sentido. Sim. A experiência, né? Eu falo muitas vezes na necessidade da mesada. Não é, eu tenho mais, eu posso dar mesada para o meu filho, alguém tem menos. Não é sobre isso. É sobre a experiência. A criança já tem que ir se testando, que o dinheiro ele geralmente é mensal, que ele é finito, que muitas vezes se você gastar num item, você vai gerar, depois você não tem. Então tem aquela questão da frustração, o que eu compro, o que eu não compro. E aí você vai introduzindo o assunto. Mas ele, sem dúvida, deveria ser o acompanhamento, pelo menos uma vez por mês, do jantar da família. Porque se é um comportamento que a gente está falando, né, Rafa, quanto antes a gente começa já a viver este comportamento de forma consciente, lá na frente eu vou ter adultos mais conscientes financeiramente para tomar escolhas mais conscientes e mais acertadas, né? Sim, vai chegar um momento que, né, ele pode ser CLT, mas ele pode ser investidor, ele pode montar a sua empresa. E se ele, pessoa física, não tem este conhecimento, possivelmente ele não o terá com sua empresa. Sim. E aí já começa o problema, né? Dos 81 milhões de brasileiros que estão com atrasos, uma boa fatia são jovens, né? E eu tentei me aprofundar um pouco mais por que os jovens, né? Ali naquela faixa até 22, 24 anos, imagino eu que saindo de casa ou constituindo seu primeiro relacionamento. Tendo primeiro emprego. Eu sempre faço analogia como se você fosse ganhar um carro, né, e sai dirigindo pelas ruas de Santo Ângelo. Você não teve a autoescola, você não teve o processo de habilitação da carteira de motorista, ou seja, você vai aprender fazendo. Vai ser um desastre, né? Vida real, o ideal seria se você tivesse tido a oportunidade de, ao longo da sua formação, né, como ser humano, ocorresse essa experiência e você fosse se habilitando para que quando você assumisse as rédeas financeiras da tua vida, você já tivesse noções, já soubesse como que as coisas funcionam. E até tem uma questão também bastante característica dos jovens. Posso até arriscar falar aqui que a maioria, os homens, eu acredito, talvez eu esteja falando alguma besteira, depois eu posso até confirmar isso na internet, mas a questão do consumo da diferença de bens ativos e bens passivos, né? E os jovens começam o primeiro emprego, normalmente o que eles acabam iniciando, né? Vai lá e compra uma moto, compra um carro. E eu acho que aí começa a questão do início deste comportamento, né? Dessa decisão de eu investir num bem que vai me dar mais gasto ainda, né, Rafa? Ou guardar isso para que eu tenha, então, mais saúde financeira para poder fazer a manutenção desse bem. Acho que essas decisões, quando elas tomadas e muito cedo, né, e erradas,
é o início de uma bola de neve que vai acontecendo. Quais são os principais erros, assim, que tu percebe? Tem algum erro mais comum que tu percebe, assim, no dia a dia, que as pessoas cometem mais, as pessoas que estão com esse problema da questão financeira cometem mais? Tem algum início, alguma coisa característica que tu entenda que é comum? Eu diria que são vários fatores. Geralmente, quando eu recebo alguém lá no Sicredi, né, que precisa de apoio, que tem que ter essa conversa, tem vários gatilhos, né? Às vezes é alguém que procura uma satisfação nas finanças, de alguns dissabores da vida, né? Então ele tem o prazer do comprar, a compulsão por comprar, né? Isso acontece. Às vezes é por uma tragédia, né? Por mais organizado que você seja, acontece alguma eventualidade, você não estava preparado e foi. Às vezes é falta de conhecimento numa escolha, eu compro num cartão de crédito e aí eu não tenho dinheiro total para pagar a fatura, agora eu pago o mínimo, sem noção o que é o mínimo, ou eu incorporo o limite do cheque especial como se fosse a minha renda e passo a utilizar e aquilo vai crescendo, ao invés de talvez fazer algo parcelado, com a metade dos juros, com valor mensal fixo. Mas eu acho que tudo começa assim, você sabe quanto que você ganha? Você que está me ouvindo, você sabe quanto que você ganha? Se você é CLT, geralmente a gente sabe, né? E você sabe aonde que você gasta? Acho que essa é a pergunta mais difícil, né? Você tem alguma anotação, viu? Que tipo? Não sei, o celular, o aplicativo, né? Hoje tá tão um caderno mesmo, Um né? caderno. Uma vez eu vi uma aposentada, numa determinada visita que eu fui para uma prova de vida, e ela tinha atrás da folha do calendário, sabe aqueles calendários de parede? Claro. Ela botava o salário da aposentadoria lá e ela botava luz, água, né? Ia fazendo. Eu acho assim, se você sabe quanto que você ganha e aonde que você está gastando, você tem a rica oportunidade de tomar decisão. Que é o seguinte, né? Temos 3 cenários aqui. Você ganhou e foi gastando, no final, você pode ter sobrado dinheiro. Gastei menos que ganhei. Opa, agora eu tenho que tomar uma decisão o que fazer com esta sobra, né? Aonde guardar, né? Eu ganhei o meu recurso, fui gastando, empatou, tô tranquilo? Não, porque a nossa vida é feita de pequenos problemas, surpresas, gastos, né, que ocorrem. Então eu tô muito ali na beirinha do rio, né? Eu posso cair. Ou eu recebi, fui anotando tudo e observei que a minha despesa tá maior do que o meu ganho. Possivelmente eu tô aí, cheque especial, cartão de crédito. Primeiro ponto, que bom que você sabe, que bom que você tem escrito, porque você vai olhar para isso e o que eu não vou repetir para o próximo mês, o que eu vou reduzir, porque sim, eu vou ter que mudar o meu comportamento, não tem como, né? Eu compro uma pizza grande, ou, de repente eu vou ter que comprar uma pizza pequena, ou de repente eu não vou poder comprar a pizza, se eu saio todo final de semana, enfim, se o combustível hoje, né, vai abastecendo, quanto que está o tanque de combustível, enfim, eu vou ter que olhar os meus gastos e o que é possível reduzir. Eu também sempre faço o questionamento, ok, esse é um lado, mas e como que você aumenta a renda? Tem o outro lado também. E aqui, aos ouvintes, né, renda em família é todos que vivem sobre o mesmo teto. Se eu tô lá com a minha casa, moram 3, 4 pessoas, é a renda das 3, 4 pessoas, as despesas das 3, 4 pessoas. Eu não consigo mais aumentar minha renda, mas não tem alguém na minha casa que pode. Não tem alguém que pode fazer diferente, né? E aí, às vezes, nós, pais e mães, né, ficamos pensando nos filhos, né? O meu adolescente, né, ele já não pode ter uma experiência, né, seja no olhar das despesas, mas no olhar da renda também. Então, é sobre isso. Vive no mesmo teto, temos que ter essa conversa. Porque senão vai afetar a todos. Sim. De alguma forma vai afetar. Vai chegar um momento que isso será incontrolável. Vai chegar um momento do extremo, do suicídio. O extremo, né? Uma vez eu lendo, acho que ano passado, sobre as causas de divórcio no país. Sim. Você vai ao cartório, você tem que dizer. E uma das principais causas de divórcio hoje é a questão das finanças. Ou seja, não falar é corroer o teu relacionamento. Sim. Não falar no início do relacionamento é começar já com uma base não sólida. Eu preciso ali, desde o processo, né, do início da vida conjugal, conversar sobre isso. Porque tem olhar com os filhos também. Como é difícil dizer um não para um filho. Na compra de um celular, de um tênis, etc. Mas ele sabe como que funcionam as rendas da família. Ele sabe aonde que o pai gasta, a mãe gasta. Então é sobre isso, é sobre vida. É como tomar um copo d'água.
Nós precisamos falar mais sobre finanças, sobre a vida financeira dentro da nossa casa, em consequência com a nossa empresa, porque o país ele adoeceu. Verdade. E a gente vai ter que recuperar isso, né? E nós somos a geração que vai ser responsável por fazer essa virada, né? Junto com quem vem por aí, não tem como tirar essa responsabilidade da gente, né, Rafa? Vai ser com nós. Olha só, agora são 13h21, eu vou chamar o nosso intervalo, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho, hoje falando sobre decisões financeiras, comportamento e futuro, com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. Juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. O que é a tarifa de serviços básicos? Você já percebeu que na sua conta de água existe um valor chamado tarifa de serviço básico? Esse valor é fixo e aparece na fatura de todos os clientes. A tarifa básica existe para que o sistema permaneça sempre em operação e à disposição dos clientes. Isso inclui atividades como captação de água, tratamento, manutenção das redes, reservatórios, estações de bombeamento e atendimento ao cliente. Essa tarifa é parte do que garante a operação do sistema de abastecimento funcionando de forma segura e contínua. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa convidam você para uma edição histórica da FenaSoja. Venha comemorar conosco 60 anos da maior feira multissetorial do Brasil. FenaSoja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsã. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. FenaSoja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26. A gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje estamos falando sobre finanças, comportamento, futuro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé
Parque Hotel. Estou recebendo hoje o Jorge Rafael Silva dos Santos, nosso parceiro aqui do cafezinho, gerente geral do Sicredi, que já ajudou muita gente aí, né, neste caminho financeiro. E eu queria te perguntar, Rafa, dentro dessa tua experiência, existe algum ponto de virada que tu percebe nas pessoas, assim, aquele momento que a pessoa percebe, né, e cai a ficha de que não, agora eu preciso mudar, senão eu não vou mais conseguir viver desse jeito, porque é bem o que tu falou antes, é uma questão de saúde mental, é uma questão de saúde física, né, a pessoa já não dorme mais, a pessoa não consegue transitar, porque daí deve... Então, é uma situação muito desconfortável, né? Que a pessoa traz pro travesseiro, bem como tu trouxesse antes. Tem algum ponto de virada nesse sentido? A minha avó dizia assim, né? Que o ser humano aprende de duas formas. Ou pelo amor, ou pela dor. Geralmente, nas finanças, a gente chega ao fundo do poço, né? E pela dor, e agora? Agora eu preciso tomar alguma atitude, né? Às vezes é sobre as relações, né? Tu começa a dizer não para algumas coisas, dizer um basta, né? Mas tem também... Bom, cheguei nesse fundo do poço, o que eu faço? Sim, primeira coisa, eu preciso saber o tamanho desse problema, eu preciso entender este problema. A vida financeira não é uma coisa assim, eu tô endividado, não. Geralmente você tem diversas dívidas, com diversas pessoas, tipo de crédito, etc. Tá, primeiro passo que eu diria, conheça essa dívida. Conheça o que é, quanto que é, qual é o valor, né? E aí, tomando posse disso, bom, o que eu consigo fazer? Eu tenho como olhar para os meus bens, se desfazer de algo e ir numa condição diferenciada, que é o seguinte, eu tenho um valor a pagar. Este valor da dívida eu não vou conseguir, mas eu tenho um valor à vista. Eu consigo me portar com uma negociação diferenciada. Porque daí aquela pessoa entendendo o teu contexto, ela vai saber, bom, eu não consigo recuperar tudo, mas quanto que eu consigo, né? Então, trabalhar aí sobre descontos e etc. Não, eu não tenho essa condição, então só me resta o parcelado. Quanto? Lembrando que antes eu vou ter que mudar meus comportamentos. Algo fez com que eu chegasse neste nível, agora eu vou ter que refazer, né? Eu tenho que ajustar a minha vida social conforme a minha atual realidade. Às vezes, de repente, eu tinha uma realidade, né, que me propiciava algo e que isso não existe mais. Essa renda não existe mais, essa condição financeira não existe mais, então eu vou ter que me adaptar. Tem que olhar para si e se adaptar. E aí, bom, feito isso, eu vou ter que conversar com essas pessoas. Olha, a minha condição de pagamento é essa. Eu consigo fazer desta forma e ir aos poucos ajustando. O que eu sugiro não fazer é pegar a cabeça e enfiar no buraco, né? Que é o comportamento, a analogia aí de algo que, tipo, deixa o mundo seguir. Não, eu acho que a gente, como ser humano, com nome, com valores, viu? Algo aconteceu, vou falar a verdade com os meus credores e vou achando alternativa, vou resolvendo um a um, vou resolvendo aos poucos, né? Porque deve ser terrível você tá aí por 5 anos recebendo cobrança, enfim, é muito complicado. E o outro lado é sobre a geração da renda. O que eu vou fazer então, né, para que renda extra. E se eu sou um jovem, bom, tu tem uma vida toda pela frente ainda, né? Pode ter certeza que algo vai acontecer que vai ser necessário você se qualificar. E essa semana retrasada, eu estive aqui no Senac. Meu Deus, a nossa cidade tem cursos técnicos maravilhosos, né? Tem disponibilidade. Nós somos da geração que tem universidades federais, que tem universidades online, então, que tem internet. Quanta gente aí prosperou ela buscando, mas vai ser necessário você diminuir um pouco das mídias digitais que não te agregam e direcionar para uma área, para um conhecimento específico. Eu e a minha família estamos passando por uma reforma. Viu a prestação de serviço? Quanto ela está bem remunerada hoje, né? E antigamente era ali sol a sol, mas hoje tem dentro de uma obra vários conhecimentos específicos de acabamento de obra, que é técnica, né? E que não é mais aquele sol a sol. Então, existem possibilidades. Esses dias eu estava numa fala dessa também para jovens e uma menina, acredito que uns 15, 16 anos, me perguntou assim, tá, mas e eu? Eu não tenho nada para investir. Como é que eu começo para formar uma renda? Eu disse para ela, pesquise sobre manicure. Pesquise. Porque a mulher, ela faz de tempos em tempos a unha, né? E você tem disponibilidade, você pode se deslocar, você começa do básico e vai indo. Mas ache algo que você acha que tem um dom, e em cima disso tu começa. De repente não vai ser a tua profissão, de repente você se encontra, e sim, mas depois, na medida que você vai crescendo, você vai indo. E a cultura do guardar.
Nós precisamos recuperar a cultura de nem que seja R$10, R$50, R$100, mas nós precisamos guardar. Nós precisamos saber que temos que ter uma reserva, que vai acontecer uma emergência. Imagina a pandemia, né, que nos tirou o chão. Sim. Eu preciso receber o meu valor antes de pagar as contas. Antes, primeiro, número 1, quanto que eu vou guardar? Se a minha condição nesse mês é iniciar com R$10, inicie. Mas não postergue, porque senão você nunca vai recuperar isso. E aí você vai guardando. E é longo prazo, né? Muito se fala sobre tomar ou não empréstimo. Eu costumo dizer, isso vai te agregar. Quantas pessoas saíram do aluguel financiando a primeira casa? Sim. Quantas pessoas conseguiram um emprego melhor ou algo porque tinham o seu primeiro meio de transporte? A questão é, precisa ser de R$100 mil ou pode ser de R$20 mil? Pronto. Vamos caminhando nas finanças. Eu não posso dar um passo maior que a perna. Eu tenho aquele prazer imediato, eu realizo o meu sonho agora, eu mostro o meu carro novo, mas aí, lembrando, tem que ter seguro a princípio, porque você é teu único bem, tem o combustível, você vai sair mais, tem a manutenção, eu tenho que botar tudo isso em jogo. Mas e se eu não tiver organizado, não fazer um bom orçamento, de repente amanhã depois eu perco esse único bem, né? E ainda fico com dívida. Então é sobre isso, eu acho que nós temos que revisitar, nos priorizarmos, né, como pessoa, o que eu vou investir em mim para que eu prospere. Sim. A gente está falando de fato de comportamento e escolhas, né, Rafa? Não tem como fugir disso. Enquanto tu falava, eu ficava pensando na fase da pandemia, o quanto que a gente teve que rever lá em casa a questão de coisas básicas, como, por exemplo, compra de supermercado. Né? E de fato tomar decisões. Daqui a pouco essa marca aqui, de sabão em pó que eu estou acostumada a usar, tá com um valor muito mais alto. Vamos buscar um substituto que seja tão bom quanto. Então, a revisão de marcas, revisão de quantidades, revisão de até, né, coisas supérfluos ali que a gente gosta, enfim, mas que daqui a pouco vai ter que dar uma segurada, porque tem que achar uma forma de equilibrar, né, essas escolhas que a gente faz. E aquela visão que nós vivemos em sociedade. Você não é um ser único. Você não é um ser dentro de uma glândula de vidro. Não, você vive em sociedade. O que significa isso? Quando você for consumir, pesquise aqui. Pesquise na internet, mas pesquise aqui. Porque é aqui que vai gerar mais emprego. Porque é aqui que vai gerar mais imposto, porque é aqui que vai consertar a rua, é aqui que vai ter a saúde, é aqui que vai ter educação. Sim. É aqui que você deve fazer teus negócios, ampliar tua rede, cuide com as pessoas que você está andando, se é aquelas que te instigam, que te promovam, se é aquelas que só reclamam, se é aquelas que viver endividado é normal. Esse mês eu pago, o mês que vem não sei. Não, eu acho que nós precisamos nos organizar, nós precisamos ser protagonistas da nossa vida, né? Sim. Ser exemplo nesse sentido. E estar em sociedade, né? O que o meu vizinho faz que eu posso melhorar, fazer também? O que eu posso fazer que, conectado com o que ele faz, nós dois crescemos? Se eu não consigo fazer sozinho, será que eu não tenho alguém que pense como eu, que nós se juntando a gente não consegue dar esse primeiro passo? É sobre isso, eu acho. Achar possibilidades, né? E é uma coisa, assim, que parece que mudou muito, né, para as atuais gerações, assim, porque eu lembro o meu avô, ele, acho que os mais velhos, né, tem essa questão de... O meu avô não admitia, né, ficar devendo, enfim, ele não tinha isso. E ele sempre me dizia assim, a gente sempre tem que ter um dinheirinho na carteira, porque se acontece alguma coisa, é importante ter, que foi aquilo que você falou da reserva, né? E aí a gente vê um outro tipo de comportamento, né, que englobam aí essas... Qual foi o número que tu falou? 80 e tantos milhões de brasileiros, 81 milhões de brasileiros hoje inadimplentes. Isso. A grande questão é o quanto que eu me sinto confortável sendo inadimplente, né? Eu acho que essa é uma questão que mudou, assim, um modelo social, assim, que a gente vê hoje, como o exemplo que eu trouxe aqui, né, no intervalo que eu conversava lá, da moça que estava fazendo compras porque ela precisava daquilo. Então, era uma necessidade, mas ela não ia ter como pagar. E daí, depois, ela ia ver como fazia esse pagamento. E esse é um modelo mental que mudou de antigamente para agora, né? É uma questão geracional, Rafa. O que tu pensa? E é um ecossistema, porque se você não pagou, alguém não recebeu. Sim.
E esse alguém, se for um empresário, às vezes ele tem a empresa é como se fosse um filho, né? Ele tinha o CPF dele, ele cria uma empresa, ele criou um filho. Agora esse filho tem obrigações também. Esse filho às vezes tem uma família que depende, seja um funcionário, a coisa é mais ampla, né? E aí se eu sou um empresário e dei esse passo, a primeira coisa é quanto que eu vou me pagar? Quanto desse negócio vai ser meu por mês? Sim. Eu não posso pegar o caixa da minha empresa, eu vou pagar minha luz, minha água, eu vou sair jantar fora. Não, a empresa é a empresa. Né? Eu sou responsável por ela. Eu também tenho impostos, eu também tenho compromissos. Então, o primeiro passo é separar essas duas entidades. CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Se eu tenho condições de fazer retiradas, ok, quanto? Se eu não tenho, como que o meu CPF vai viver por esse período sem? Vou ter que me programar para isso. Então, o fluxo de caixa, né? Não é assim, minha empresa foi muito bem hoje, olha só, meu caixa está cheio. Depende. A tua precificação está correta? Sim. A tua tributação está correta? Quanto disso se transformou em lucro? Só vender hoje em dia não é um sinônimo de prosperidade, né? Então, assim, o fato de nós termos tantos brasileiros endividados, pode ter certeza que reflete no mundo empresarial, reflete no nós como sociedade, reflete como tudo, né? Sim, tu falou uma coisa muito, muito importante, e essa inclusive seria a minha próxima pergunta, né? Quando a gente entra no mundo dos negócios, né, Rafa, a questão da educação financeira, ela fica mais crítica ainda. Quanto menor o empreendedor, mais a gente vê essa questão de mistura dos dinheiros ali acontecendo, né? Porque daí os MEIs, por exemplo, né? A gente sempre, quando trabalhava na prefeitura, a gente sempre dava essa orientação, não mistura, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua conta, enfim. Qual é o erro mais comum que tu percebe nos empreendedores nesse tipo de situação? Misturar as contas. Esse é o principal. Sim. E qual seria, Rafa, assim, a primeira decisão que este empreendedor deveria tomar para conseguir resolver essa questão? Eu acredito que aquele que mistura as contas possivelmente não faça controle das suas despesas. Ele já não tem essa natureza, física, né? A sua cultura, e aí ele vai lá pro empresariado. Eu acho que tem que começar o quanto antes. Você precisa parar, fazer o fluxo de caixa da sua empresa, ver se ele está adequado, né? Como é que está indo, olhar para o seu fluxo de caixa CPF e ver como que isso casa. Lembrando que para as finanças eu não posso estar sob emoção. Agora eu era responsável por mim, agora eu sou responsável pela minha empresa. A tensão aumentou, né? Sim. Se eu tenho um funcionário, eu acabei sendo responsável pelo funcionário. Eu sou responsável pelos impostos, enfim, né? Pelos documentos. Então você vai estar mais sob pressão, mais emoção, mais chance de errar. Então em algum momento você tem que ter aquele voo de helicóptero, né? Eu tenho que olhar de cima para tudo isso e que tipo de decisão eu vou tomar para que as coisas se organizem. Sim. E pedir ajuda. Porque ninguém nasce sabendo. A gente vê tantos cases de empresários que começaram errando. Possivelmente a gente vai errar. Né? Finanças não é algo certo, linear. Não, eu vou fazer tudo isso e vai dar certo. Não sei. O que eu sei é se você não fizer, a chance de dar errado é muito maior. Mas a nossa vida é de erros e acertos. Então eu preciso pedir ajuda. Qual é teu consultor financeiro? Quem é teu case? Quem é a pessoa que te orienta? Eu costumo dizer assim, se eu estou doente fisicamente, eu vou ao médico, né? Possivelmente ele vai pedir uma relação de exames, vai fazer um diagnóstico, depois ele vem com a solução, né? Nas finanças é a mesma coisa. Eu, Sicredi, posso dizer, se você tem conta lá conosco, vá lá. Nós temos profissionais que estudam, que estão habilitados. Traga verdades, abra seu coração e veja quais são as alternativas. Sim. Né? Bom, não é no Sicredi, ok. Nesse outro local, então, que você tem. Sebrae também tem contadores, né? Tem várias alternativas. Volta à internet também, que tem conhecimento. Mas acho que você tem que ter real interesse e seguir a risca, né? Sim. Levar a sério. E de entender que tem solução, né, Rafa? Enquanto a gente está vivo, tudo tem solução. E assim, não é uma vergonha. Aconteceu muito na pandemia, muitos empresários, eu inclusive eu sou um desses exemplos, né, que acabou ali, que a pandemia acabou com o negócio. A partir daquilo é um recomeço. E não é vergonha nenhuma recomeçar, né?
É desastroso tu permanecer naquele lugar sabendo que tu pode tomar uma atitude para melhorar, né? Dani, e eu como gerente de instituição financeira, assim, tô vendo um novo player aí, né? Um novo problema real, existente, latente, muito pouco falado. Que o que te levou a entrar numa situação difícil? Eu tô vendo casos reais de famílias, de empresas, assim, vida financeira organizada e do nada começa negativo. Nós estamos hoje no país com um problema muito forte que é a questão dos jogos online. Ah, é verdade. Eu tô vendo casos reais de pessoas que tinham valores guardados, que começou um pouquinho, foi aumentando. Depois não sei se é o temor, a vergonha, a exposição, ele vai lá e aumenta os jogos para tentar reaver, né? E assim, eu não conheço ninguém que diga que o jogo vai me enriquecer. Não. Eu vou acertar, eu vou resolver os meus problemas. Eu vejo lá no Sicredi, no dia a dia, pessoas virem muitas vezes desesperadas porque não tem mais alternativa e precisa de ajuda. Isso está ocorrendo agora, lá no quarto do teu filho em que ele está jogando. Tu acha que ele está no joguinho? Olhe bem o que ele está fazendo. Olha quais são os estímulos que estão acontecendo. Isso não tem mais classe social, não tem faixa etária. Para você ter uma ideia, segundo o Bacen no país, de 20 a 30 milhões por mês é movimentado em jogo online. Loucura. 20 a 30 milhões. Que loucura. Eu vejo muitas celebridades fazendo, né, divulgações, propaganda. O impacto que isso causa. Né? Em 2024, 23 milhões de brasileiros apostaram. Quantidade de apostadores. Mas a questão que eu peço assim, ó, fiquem atentos à mudança de comportamento dos jovens, fiquem atentos às mudanças de comportamento do relacionamento de casal, verifiquem os extratos das contas. A conta também é um filho, eu abro uma conta, eu sou responsável. Uma vez por mês eu tenho que tirar extrato. O dinheiro não some, né? Se não tá ali, a gente consegue ver o que aconteceu. Mas o jogo hoje é um problema. Eu estava agora, antes de vir para cá, lendo um pouco sobre o IBGE alerta que no país hoje o valor gasto em jogo online é o mesmo da bebida alcoólica. Olha isso. Olha o poder. A questão é que não aparece. Sim. Você não tá num caça-níquel, você não tá num cassino clandestino, você tá ali na palma da celular. Mão. E aí isso vicia. Nós estamos falando de uma patologia. A pessoa vai adoecer. Eu vejo casos de suicídio. Sim. Então, a pessoa, né, veio a cometer suicídio, a família vai lá, a gente vai conversando e geralmente o que aconteceu aqui em Santo Ângelo aconteceu, viu? Infelizmente, o gatilho foi o jogo. Sim. O gatilho foi o jogo. A questão financeira, ela desestabiliza mesmo, né? E quando a pessoa imagina que não tem volta, acaba que pode tomar a pior decisão da sua vida. É importante que as pessoas entendam que ganha, Dani, e esse conta, porque eu ganhei. Não. Os 100 que perderam para esse ganhar, ele não conta, porque ele tá envergonhado. Ele não vai dizer, não, eu perdi jogo. Não. Então, assim, a gente precisa também falar sobre isso. Também tem a ver com finanças. É a pior legislação que existe, na minha opinião, hoje no Brasil, sem dúvida, foi essa normalização aí das bets. E aos ouvintes, tá? Se você tá jogando em algo que é regulamentado, conta e risco teu e da tua família. Mas se não for regulamentado, essa instituição que você está jogando, ela não é regulamentada, o Banco Central verifica e a sua conta é notificada e encerrada. Olha só, não sabia disso. Você tem que encerrar a conta. E o teu CPF vai ter muita dificuldade depois de voltar a abrir conta, porque isso é legislação. Sim. Não, você tá numa lista lá que acessou algo ilegal. Entendi. E isso, o Sistema Financeiro Nacional, né, o Banco Central limita acesso. Então, mais cuidado ainda, né? Então eu diria assim, se você não controla o vício, pelo menos opte por algo legal, para que você não vai ter problemas aí no teu CPF. Que complicado. Rafa, agora são 13h45, a gente vai para o nosso intervalo com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Fica com a gente que a gente tem mais ainda hoje. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi.
uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa informam. Está chegando a Fena Soja dos 60 anos. A feira que conecta o agronegócio, empreendedorismo, gastronomia, diversos shows nacionais e culturais esperando por você. Fena Soja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Catem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsan. Nossa natureza, movimento Rio Grande. Fena Soja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h49, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje trazendo uma conversa sobre educação financeira na prática para pessoas e empresas, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Rafa, vamos falar um pouquinho ainda do que a gente estava falando antes, sobre os erros, por exemplo, que a gente acaba cometendo, né? Falamos de alguns, de gastar mais do que a gente ganha, é um erro que pode ser evitado, ter essa consciência de classe mesmo, né? De onde que eu estou inserida e até onde eu posso ir com aquilo que eu ganho, né? De não dar o passo maior que a perna. E que outros erros tu entende, assim, que são cometidos e podem ser evitados? Dani, tem um muito clássico. É um erro duplo, inclusive, né? Porque é um erro nas finanças e nas relações da amizade, que é você emprestar teu nome. Sim. Tá? Eu imagino assim, né? Se alguém tá precisando comprar no teu nome é porque aconteceu algo com o seu CPF, com as suas finanças, né? Que ela não tá conseguindo ela por si só ter o acesso. Uhum. Será que ela vai ter o mesmo cuidado com o teu nome, já que ela não conseguiu ter com o dela? Eu costumo dizer assim, possivelmente poderá ocorrer de você ter problemas com isso, né? Problemas financeiros, e você terá que honrar essa dívida e ainda vai desgastar a relação, a amizade. Porque agora você vai ter essa pessoa que, porventura, te colocou numa situação complicada, né? A outra questão já é difícil fazer a compra através de meios digitais, né? Nós temos um ótimo meio que é o cartão de crédito. Sim. Se bem usado, é uma excelente ferramenta. Você compra de forma parcelada e paga sem juros. Mas se você tem mais de um cartão, será que tu tá conseguindo controlar? Pego um em diferentes datas? Não, é sobre o olhar. Quanto que são as minhas receitas e quanto que eu posso ter de limite? E cuidado com essa dosagem. Se você tem uma tendência de gastar mais do que ganha, reduza o teu limite para um teto que seja possível você pagar. Sim. Senão você
vai ser instigado a gastar mais. O sistema te parar, né? Porque nós sofremos influências. Claro. Né? O mundo tá de aparências. A questão emocional, né? Você abre o celular, você vê aquelas pessoas viajando, frequentando altos restaurantes, mostrando uma vida linda, maravilhosa, próspera, mas a gente não sabe a realidade do bolso dessa pessoa, Sim. né? A gente sabe da nossa realidade. E aqui, né, é muito importante dizer que finanças, estamos falando dos extremos. Falamos dos extremos com relação ao consumo, mas também tem o extremo do guardar. Daquela pessoa que ganha, guarda tudo, passa a vida economizando. Eu costumo dizer assim, nós estamos aqui para viver. O dinheiro é para ser um aliado, né? Eu trabalho para quê? Eu vivo para quê? Para ser feliz, para as experiências. Então também o gastar, o consumo, ele é saudável, ele é necessário, né? Delícia. Então o problema é os extremos. É os extremos, é isso que nós temos que cuidar. É bom poder comprar aquilo que a gente quer, né? Agora, quando a gente fala acho que de qualquer situação da vida que a gente fale de disciplina, a gente fala de liberdade, né, Rafa? E é bom a gente ter liberdade, principalmente quando a gente fala para as mulheres aqui, né? Liberdade financeira, o quanto que isso é importante para as mulheres enquanto sociedade, né? Para todo mundo, mas a gente vem aí de um sistema, né? Que a gente precisa se empoderar mesmo, né? E a questão financeira, ela é muito importante para as mulheres. E aí eu queria que tu trouxesse essa perspectiva do depois que entendi o que eu ganho, entendi o que eu gasto, quero tomar uma decisão, quero melhorar. O que começa a mudar na vida das pessoas que conseguem começar a se reorganizar e organizam as suas finanças? E isso é possível. Eu tenho vários casos reais que a gente observa que é possível, que a pessoa deu a volta. Ela precisou mudar os seus hábitos, né? De repente o seu status social, inclusive. Sim. Mas é possível recomeçar, né? Eu acho que passar a dormir bem, passar a ser feliz, passar a saber o domínio, né? As rédeas da situação, aquele orgulho, aquele pertencimento, nesse sentido. E eu costumo dizer assim, fugir do efeito manada. Sim. Porque todo mundo faz, eu também preciso fazer. Porque todo mundo fez, eu também tenho que seguir. Não, aí nós seríamos um GNU, né? Porque eu vou lá, chega aquele bandão, né, me jogo no rio. Não importa se tem jacaré, pedra. Não, fulano se jogou, me jogo também. Não, nós somos, né, pessoas pensantes, nós sabemos da nossa vida, das nossas responsabilidades, do nosso orçamento. Sim. Então, às vezes, eu vou ter que dizer não. Né? Não, vocês vão, eu infelizmente não vou poder ir. E a experiência, ela não tá só no valor monetário, né? Mas todo mundo vai sair, vai jantar fora, etc. Mas o ato não é acredito eu que não é só o jantar, só o sair. É conversar, é ter boas amizades. Então tu pode trazer isso para uma realidade talvez até mais significativa. Sim. Que você baixa a pressão do valor do prato e passa para o valor da conversa. Perfeito. Né? De estar ali presente, sobre isso. Eu falo muito com as minhas filhas, né? Mais com uma menina de 9 anos, eu digo pra ela assim, mas é que fulano. Eu disse, mas nós não somos fulano. Né? E é libertador você poder dizer, não, isso é tudo bem pro outro, faz sentido, tá tudo certo. Hoje não vai dar pra mim, pra esse momento, pro agora, não. Eu gosto muito de programas baixo custo e alto astral, tá? Eu sou dessa linha aí. Rafa, a gente está quase finalizando. Eu queria que tu nos dissesse assim, o que ainda precisa evoluir nesse cenário para que a gente chegue na busca de um ideal, assim, onde que tu entende que é o maior gap, o maior gargalo que hoje as pessoas precisam repensar nas suas escolhas para que esse cenário daqui, 5, 10 anos não seja tão avassalador quanto o que a gente tem hoje? Eu acho que tem a ver com a questão cultural de nós valorizarmos os valores e menos o valor das coisas. Boa. Tá? O meu relógio, ele pode ser de R$1 milhão. Imagino eu que deva ter um relógio de R$1 milhão, ou se cria, né? Se alguém quiser investir R$1 milhão, a gente cria um relógio. Mas aquele relógio, sei lá, de R$100, ele vai fazer a mesma hora. Ele vai trazer a mesma informação. É sobre isso. É dar o passo conforme eu consiga caminhar de cabeça erguida, né? Sim. Então eu acho que nós temos que chegar à consciência que a gente precisa parar um pouco desse consumo.
Exagerado, descabido, umas coisas assim. E sim, consumir aquilo que faz necessário, é para isso que o dinheiro serve, né? Mas que ele me traga felicidade. Sim. Ele não me traga hoje felicidade para mim ter os próximos 12 meses de tristeza e infelicidade. Sim, que ele me sirva, né? Isso, que ele exatamente. Me sirva. E para quem está nos ouvindo agora, Rafa, eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, quem está ouvindo, não, eu preciso me reorganizar, quero fazer isso, qual seria a principal mensagem que tu deixaria para quem quer começar a reorganizar a sua vida financeira? Seja PJ, seja PF. Primeiro, acho que parabéns, porque é um ato de coragem. Sim. Né? Talvez o entorno, não, tudo bem, tá normal, né? Eu vou dormir igual, né? Mas eu acho que é um ato de, não, eu quero fazer diferente, eu quero mudar a minha vida, né? Então, parabéns pela atitude. Segundo, que não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil, você vai corrigir uma jornada, de repente, de anos, né? De gerações, às vezes, né, Rafa? De muitas decisões equivocadas e algumas, assim, às vezes necessárias, você não tinha o que fazer, foi necessário fazer, né? Mas agora você vai ter que reconstruir esse caminho, né? A calçada vai ter que ser removida e vai ter que ser de pedra a pedra. Mas é possível, né? Busque apoio de pessoas que te incentivem, fale sobre isso ao entorno para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? E comece também a colher os frutos, a vivenciar essa nova realidade, talvez mais leve, mais tranquila, né? De uma nova vida, né? E conte com o Sicredi, se porventura você tiver conta conosco, né? Comece a guardar um pouquinho, se não abra. Mas eu acho que se alguém está ouvindo e resolve tomar essa decisão a partir da nossa conversa, né? Viu? Se encoraje, vai lá, vai dar certo. Tem jeito, gente. Gerações passadas não tinham luz, não tinham estrutura, não tinham tecnologia e fizeram coisas incríveis. Se o homem vai à lua, nós não vamos resolver as nossas finanças aqui na Terra, né? Nós vamos. É verdade. É sobre isso. Rafa, mais uma vez, muito obrigada. Sempre é uma excelente conversa aqui contigo, tá? Uma obrigada a vocês também que estiveram conosco. Hoje a gente falou de dinheiro, mas no fundo nós falamos de escolhas. Pequenas decisões repetidas todos os dias que podem construir aí tranquilidade ou até gerar uma preocupação lá na frente, depende do que tu escolher. Educação financeira não é sobre restrição, é sobre liberdade. É sobre poder decidir com consciência e não viver reagindo ao que acontece. Nosso agradecimento aos nossos parceiros aqui do Cafezinho, Corsã, todos juntos contra os vilões de esgoto, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia, Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, FenaSoja 2026, nosso ouro vem do campo, Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. E um destaque especial ao Sicredi, que atua próximo das pessoas e das comunidades, incentivando a educação financeira como ferramenta de desenvolvimento, não só econômico, mas também social. Um ótimo dia pra gente, uma excelente semana e até amanhã com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau.